Acolhendo sua criança interior, capítulo 14, cure sua criança sombra. Nosso maior medo é tomar decisões erradas e cometer erros. Fazemos um esforço enorme para agir corretamente e não nos perdoamos com facilidade. A questão é que muitas pessoas acham que elas são o erro. Têm o sentimento subjacente de que não são boas o suficiente e por isso precisam mudar algo em si. Esse sentimento resulta da criança sombra e de suas crenças negativas. Pobre criança, leva uma existência sombria, acreditando ter algo errado com ela, sente-se incompreendida e abandonada por quem já cresceu, ou seja, pelo adulto interior, da mesma maneira que talvez tenha se sentido antes em relação aos seus pais ou a outras crianças. No entanto, quanto menos aceita e acolhida ela se sente, pior é sua situação. Já está mais do que na hora de sua criança sombra encontrar consolo e compreensão. Vamos ver agora alguns exercícios para ajudar você a curar ou, pelo menos, consolar sua criança sombra. Como dito anteriormente, é de vital importância que você sempre deixe claro para seu adulto interior que todas essas frases e todos esses sentimentos pequenos e ruins não são nada mais que o resultado das influências da infância, e isso não é a verdade. Entenda, isso são apenas influências. É possível que você ainda não acredite em mim, mas farei de tudo para que isso fique cada vez mais claro no decorrer desse livro. Já entendemos que, por causa da nossa criança sombra e de suas estratégias de autoproteção, ferimos a nós mesmos e às vezes as outras pessoas. Lembre-se, todos nós fazemos o quê? Desenvolvemos estratégias de autoproteção e elas serviram a nós por algum tempo, mas hoje elas não nos servem mais e dentro dela está embutido as crenças. Por isso que é tão importante você separar a criança sombra do ego adulto para poder se regular e se controlar melhor. Isso exige que você sempre se pegue no flagra quando permitir que a criança sombra guie seus sentimentos e ações, porque somente quando você se flagra é que pode sair do modo criança sombra e passar para o modo ego adulto. A proposta dos exercícios a seguir é regular a percepção, o pensamento, os sentimentos. São exercícios de autogestão. O importante aqui é assumir a responsabilidade por seu processo de mudança, o que exige fazer os exercícios e praticá-los dia a dia. Saiba, não adianta só estar ouvindo esse áudio. Você tem que também estar fazendo os exercícios e praticá-lo no seu dia a dia. Mas se primeiro desejar apenas ouvir e depois voltar e praticar, também será de grande proveito. Quanto mais você praticar, mais fixamente as novas influências e os bons sentimentos vão ser registrados em seu cérebro. É como ensaiar uma dança. No início, você precisa de muita concentração, de muito esforço, mas com o tempo, os movimentos se gravam cada vez mais em sua memória corporal, até que, no fim, fluem automaticamente. Então, vamos para o primeiro exercício? O exercício Encontre Ajuda Dentro de Si. Olha, encontre ajuda, mas agora você vai ver esse exercício para encontrar ajuda dentro de si. Num dos meus seminários, um participante relatou ter muita dificuldade em enfrentar tudo sozinho. Ele só queria ter alguém do seu lado em momentos de dificuldade. Ao ouvir isso, Karen, uma querida amiga e também terapeuta, respondeu que ele precisava lidar sozinho com os desafios e prosseguiu contando sobre uma amiga sua, chamada Ramaé. Nascida em Camarões, Ramé foi para a Alemanha quando ainda era muito jovem, muito pequena, e ao crescer tornou-se uma empresária de sucesso. Ela nunca vai sozinha tratar de negócios com parceiros alemães e internacionais. Junto com ela vão a avó, a matriarca da família, o avô, os anciões da tribo e o tio e o curandeiro de sua aldeia natal. Essa imagem mental
lhe concede a força de que necessita para se fortalecer internamente contra o preconceito que, infelizmente, alguns parceiros de negócio ainda têm contra sua cor de pele. Para mim, este autofortalecimento é tão convincente quanto mágico, por isso compartilho aqui. Encontre você também ajudantes e apoiadores internos para estarem ao seu lado em momentos difíceis. Pode ser uma única pessoa ou um grupo, como no caso de Ramé. Você pode imaginar pessoas reais, mesmo que já tenha falecido, ou mesmo seres imaginários, como uma fada, ou um Superman, ou Deus. Permita que seus ajudantes surjam de sua imaginação. Você também pode escolher amigos diferentes para situações diferentes, de acordo com a competência deles e com suas necessidades. Sempre que precisar de apoio, basta imaginar que eles estão ao seu lado. Experimente fazer isso durante os exercícios a seguir. Então, esse foi o primeiro exercício. Essa pessoa se sentia sozinha num país, numa profissão, e ela imaginava, sempre que ia para a reunião de negócios, toda a sua linhagem ali junto com ela. Vamos para agora o segundo exercício. Fortaleça seu ego adulto. Para curar sua criança sombra, você precisa de um adulto interior forte e solidário, capaz de entender que suas crenças negativas são simplesmente o produto de influências da sua infância. Nossa mente racional tem a capacidade de elaborar argumentos lógicos, formando uma estrutura estável em que encontramos força e segurança. Retomarei esse assunto diversas vezes. Para começar, veja alguns argumentos e fatos que você pode guardar aí na sua memória para estabelecer uma pequena distância entre sua criança sombra e seu ego adulto. Primeiro, nenhuma criança vem ao mundo com maldade. Não há crianças más. Então, aqui eu vou estar te dando uma lista de argumentos e fatos que você pode guardar na memória para estabelecer essa distância entre criança sombra e seu ego adulto. E uma delas é: nenhuma criança vem ao mundo com maldade. Não há crianças más. As crianças podem ser irritantes e cansativas, mas isso não muda o valor delas. É de responsabilidade dos pais, antes de se tornarem pais, pensar bem se querem assumir o estresse de criar um ser humano. As crianças, na verdade, precisam ser irritantes, porque são impotentes e necessitam de alguma forma de sensibilizar os adultos para que atendam suas necessidades fundamentais. A configuração delas é: sobreviva, cresça e aprenda. Se estiverem sobrecarregados, os pais devem procurar ajuda. Isso não cabe às crianças. É direito de toda criança ter suas necessidades físicas e emocionais atendidas. Os pais ou cuidadores são os responsáveis por isso. Sentimento e necessidades são fundamentalmente normais e corretos, mesmo que uma criança precise aprender a não externá-los assim que surgem. Cabe aos pais compreender os sentimentos e as necessidades da criança. Não cabe à criança entender e atender os sentimentos e necessidade dos pais. Cabe aos pais amar e acolher a criança neste mundo, e não a criança se comportar de determinada maneira como condição para que os pais a amem. Muitos dos comportamentos considerados cansativos em crianças são admirados em adultos. Interesses estranhos se tornam interessantes. Teimosia se torna perseverança e assim por diante. Assim também cabe aos pais tolerar essas características e direcioná-las no rumo certo. Sufocá-las é sinal de incompetência parental. Você tem toda a liberdade de ter pensamentos como esses, com base em sua história de vida, suas crenças pessoais e de acordo com a sua situação. Pratique argumentos. Como eu disse, os argumentos fornecem força e apoio ao adulto interior. Uma dica: quando pensar em falar sobre si, tente se distanciar um pouco do seu problema, evitando pensamentos como: eu tenho medo de ser rejeitado, ou abandonado, ou ridicularizado, e etc. E prefira dizer:
A criança sombra em mim tem medo de ser rejeitada, abandonada, ridicularizada. Costumo exercitar isso com os meus clientes, o que ajuda bastante a manter uma pequena distância entre eles e seu problema. Esse tipo de formulação evita que você se identifique por completo com sua criança sombra. Então, nós acabamos de ver o segundo exercício, que é o quê? Fortalecer seu ego adulto. E quando você começa a ter argumentos para distanciar a sua criança sombra do seu ego adulto, isso vai trazendo um fortalecimento. E quando você tiver necessidade de falar algo que está pensando, de um sentimento ou de um problema, em vez de dizer na primeira pessoa que você tem medo de algo, diga: a criança sombra em mim tem medo de algo. Então, esse foi nosso segundo exercício. Vamos para o nosso terceiro exercício. Aceite sua criança sombra. É uma lei psicológica que, quanto mais estresse e desgastes vivenciamos, mais lutamos contra nós mesmos. Muitas pessoas passam a existência inteira numa luta permanente contra si mesmas. É desgastante e infrutífero. A autoaceitação é o pré-requisito para a descontração e o crescimento. Que fique claro, aceitar-se não é achar que tudo de nós é bom, mas acolher tudo em nós. É o contrário de se odiar e se enganar. É aceitar nossos sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos, como parte de nós. É aceitar que eles podem ser sentidos como são. E autoaceitação é reconhecer nossos pontos fortes, mas também nossas limitações, pois somente quando os reconhecemos é que seremos capazes de aceitá-los e, caso assim desejemos, trabalhá-los. Afinal, a autoaceitação não é o mesmo que estagnação. Para o exercício a seguir, vou te convidar agora para você fechar seus olhos e se conectar com sua criança sombra. Você pode trazer isso listando mentalmente suas crenças negativas e as sentindo lá dentro de você. Mas, se achar isso difícil, ache algo talvez mais fácil para acessar a sua criança sombra, simplesmente pensando numa situação em que ela é ou foi muito ativa. Talvez um incidente na infância em que você se sentiu envergonhado, incompreendido, solitário ou injustiçado. Talvez uma situação da vida adulta em que sua criança sombra se sinta muito mal. Sinta o sentimento agora. É provável que você se depare com companheiros de longa data, como medo, incerteza, tristeza, pressão ou raiva. Agora eu te convido a você entrar em contato com esses sentimentos. Respire fundo, respire fundo. Isso, manda o ar lá para o abdômen e diga a si mesmo: aqui está minha criança sombra. Ela é assim. Ah, minha querida criança sombra, você agora pode ficar aqui do jeito que você é. Seja bem-vinda. Você vai ver que quanto mais aceitar a sua criança sombra, mais calma ela vai ficar. Você vai se sentir finalmente vista, acolhida e compreendida. Saiba o quantas vezes nós rejeitamos a nossa criança sombra e com isso nós a machucamos mais e nos machucamos também. Então comece a receber a sua criança sombra dentro de si e diga para ela: seja bem-vinda. Esse é o exercício da aceitação da sua criança sombra. Agora vamos para mais um exercício. O adulto consola a criança sombra. Vamos avançar um pouco. O objetivo nesse exercício é que o ego adulto faça sua criança sombra entender que as crenças e os sentimentos negativos são falhas em sua configuração. Seu adulto interior vai adotar uma postura benevolente e parental para com a criança sombra. Uma foto antiga sua de quando você era criança talvez possa te ajudar. Se você estiver encontrando dificuldade em adotar uma postura amorosa
Imagine uma criancinha triste e assustada. Talvez ela esteja com medo de que as outras crianças não queiram brincar com ela. Como você poderia consolá-la? Dizendo: "Não precisa disso, sua chorona." Ou a encorajando e a levando pela mão até as outras crianças. Provavelmente a segunda opção. Você pode adotar essa postura bondosa e amigável a lidar com sua criança sombra, ou seja, pratique a benevolência consigo mesmo. A benevolência não é apenas a essência do vínculo em que une as pessoas, como também é muito importante para que você estabeleça a paz com sua criança sombra. A partir dessa postura de benevolência, adote uma voz simpática e se dirija à sua criança sombra. Pode falar em voz alta e até mais eficaz, mas se isso parecer bobo demais, pode apenas mentalizar a voz. Número 1. O adulto agora interior explica à criança sombra como as coisas eram com os pais. Você pode fazer conforme o exemplo a seguir, utilizando informações da sua vida, é claro. Você pode dizer assim: "Ah, minha pobre criança, as coisas não foram fáceis para você com o papai e a mamãe. Mamãe estava sempre muito cansada e estressada e muitas vezes ela ficava doente. Você sempre teve a sensação de que tudo era demais para sua mãe suportar. Por isso, sempre foi gentil e se comportou bem para não sobrecarregá-la ainda mais. Mas você nunca conseguiu deixar sua mãe feliz de verdade. Ela estava triste a maior parte do tempo. E papai não ajudava nunca, sempre brigava com a mamãe e com você. Mas, quando estava de bom humor, ele era tão divertido. Quando isso acontecia, você ficava muito feliz e o que mais queria era que ele continuasse de bom humor. Mas o bom humor dele nunca durava muito e ele voltava a brigar. Papai e mamãe estavam infelizes na relação deles. Por isso viviam estressados e sobrecarregados. E aí você chegou a conclusões bobas. Você pensa: não sou boa o bastante, não sou bom o bastante, tenho que agradar e me comportar bem, ou sou um fardo. Você também pode ler as crenças fundamentais que você tinha a seu respeito naqueles exercícios que você fez lá atrás. Então perceba que aqui você descreveu para a sua criança sombra como era a relação com os seus pais e o que isso trouxe de crenças que hoje, como adulto, você pensa. Essa conversa é de extrema importância. Isso é o acolher a sua criança interior, é aceitar a sua criança interior para poder hoje começar a ter a transformação no adulto que você é hoje. 2. Lembre-se sempre a falar com sua criança, use palavras do repertório infantil para que fique claro que você está falando com ela. Se sua mãe era dominante, por exemplo, prefira dizer que mamãe era mandona. Palavras como depressivo ou agressivo também não pertencem à linguagem das crianças e devem ser substituídas por triste ou zangado. 3. Neste passo, você vai transmitir à sua criança a mensagem mais importante, de que aquilo tudo não era culpa dela e que se mamãe e papai não estivessem tão sobrecarregados, ela teria chegado a conclusões totalmente diferentes. Você pode dizer algo como: "É muito importante para mim que você entenda que nada daquilo era culpa sua. Mamãe e papai é que cometeram os erros, não você. E se mamãe e papai não estivessem tão sobrecarregados, ou se você tivesse tido outros pais, você saberia que é boa, que é bom o bastante do jeito que você é. Saberia que eles têm muito orgulho de você, eles amam você, mesmo que você às vezes faça birra. E é normal que você dê um pouco de trabalho, mas eles gostam de cuidar de você." Veja, você pode adaptar as frases a seu contexto de vida, seus problemas e suas crenças negativas. O objetivo não é seguir o texto ao pé da letra, mas é compreender o sentido geral. A ideia é fazer sua criança sombra entender, com a ajuda do seu ego adulto,
que as crenças negativas dela são totalmente arbitrárias e não refletem de modo algum seu valor real. É claro que você também pode fazer esse exercício se teve uma infância predominantemente feliz e seus pais aparentemente cometeram poucos erros. Neste caso, você vai poder iniciar a conversa explicando o seguinte: minha querida criança sombra, papai e mamãe acertaram em muitas coisas e nos amou muito, mas eles poderiam ter feito um pouco mais ou um pouco menos de, e aí você descreve. É de suma importância que de agora em diante você tome cuidado para que sua criança sombra não assuma mais o controle de suas ações. A criança sombra pode ficar assustada e desanimada, pode preferir se distanciar ou mesmo agredir, mas é o adulto quem determina o que vai ser feito. É a mesma coisa que na vida real. Se a criança tem medo de ir ao dentista, por exemplo, o pai, a mãe ou o cuidador amoroso a pega pela mão e a ajuda a enfrentar a consulta. Ele, ela, não vai deixar que o medo da criança fale mais alto e cancelar a consulta. Também não vai permitir que ela deixe de ir à escola porque não está com vontade. Você pode agir do mesmo modo com sua criança sombra. Escute com atenção seus medos e suas preocupações. Mas no final das contas, é você quem decide, de modo racional e sensato, o que vai ser feito. A propósito, converse com sua criança sombra quantas vezes forem necessárias para que ela entenda a mensagem. Não precisa ser nada demorado. Quando se deparar com uma situação difícil em seu dia a dia e se flagrar preso em suas crenças negativas ou se deixando levar por medo, raiva, desespero ou outro sentimento negativo, pode ser suficiente fazer um cafuné em sua criança sombra, colocando-a ainda que só em pensamento. Você também pode confortá-la e encorajá-la com algumas palavras, o que cria certa distância entre a configuração da infância e a realidade do adulto, e assim impede que seja acionado sua configuração automática, aquela lá da infância. Esse pequeno distanciamento entre a percepção de sua criança sombra e seu adulto interior permite que você reflita sobre seus padrões de comportamento, criando oportunidades de tomar decisões novas. Agora vamos para mais um exercício. O exercício é reescreva lembranças. Como já vimos, as experiências que tivemos com nossos pais ou com outras figuras centrais em nossa vida deixam rastros em nossa memória, formando um filme de lembranças que é codificado em nosso cérebro por meio das interconexões das sinapses. Às vezes, pequenos gatilhos são capazes de nos lançar de volta em uma lembrança antiga, ainda que ela surja inconscientemente, como é o que acontece com Miguel e o refrigerante esquecido dele por Selma. Algumas lembranças se encontram tão arraigadas em nosso cérebro que na mesma hora recaímos em nosso padrão antigo, repetidamente, mas podemos reformular esses filmes. Nosso cérebro não distingue bem percepções de realidade. Para sentir medo, por exemplo, basta imaginar uma situação estressante como uma prova a fazer. Você também pode usar a imaginação para remodelar lembranças negativas. É tecnicamente possível para o cérebro reescrever e isso ajuda na cura de feridas antigas. Assim mudamos um pouco nosso passado e, com isso, também os sentimentos negativos que vêm à tona com ele. Como disse Eric, nunca é tarde demais para viver uma infância feliz. O exercício a seguir costuma ser usado na terapia do esquema. Eu o peguei emprestado do livro Terapia do Esquema na Prática. Você deve se lembrar de pelo menos uma situação da infância, se não várias, que foi no mínimo desfavorável, quando não angustiante, assustadora ou até traumática. Situações que talvez tenham sido típicas do modo de criação de seus pais ou de seu cuidador. Número 1. Escolha uma situação concreta de sua infância que esteja relacionada às influências de sua criança sombra. Não é necessário imergir totalmente nessa lembrança, caso ela evoque sentimentos muito dolorosos.
Se, digamos, seu pai maltratava você, imaginar que esse pai levantava a mão já é suficiente. Não precisa reproduzir a cena por completo. Mas você deve adotar a chamada perspectiva de campo, ou seja, se ver nessa lembrança não de fora, mas através dos olhos da criança que você era naquela época. Número 2. Sinta exatamente o que você sentiu naquela situação, lembrando que não precisa se aprofundar no sentimento. Por exemplo, se sentiu medo, basta sentir na memória um pouco desse medo. Número 3. Agora imagine-se sendo ajudado nessa situação. Visualize uma pessoa entrando em cena e indo em seu auxílio. Pode ser uma pessoa real, como uma tia, uma avó querida, mas também pode ser um personagem fictício, como o Superman, como uma fada, como um anjo. Não há limites para a imaginação nesse exercício. Até você mesmo, já adulto, pode aparecer e intervir nessa ajuda. Algumas sugestões de como reescrever essa situação. Se seu cuidador, pai, mãe, avó, etc., mas, para simplificar, vou chamar apenas de cuidador, era muito irritável, você pode imaginar um ajudante aparecendo e explicando a eles que ele não pode tratar você assim. Seu cuidador é enviado à terapia e a partir daí você está sempre acompanhado de uma boa fada madrinha ou de um anjo. Se seu cuidador era ameaçador, você pode imaginar que a polícia ou um herói de cinema chega e o coloca na cadeia. Se seu cuidador estava triste e deprimido, com frequência, de modo que você cuidava dele quando criança, uma pessoa do juizado de menores pode chegar e garantir que você, criança, possa ir brincar, pois ela vai cuidar de seu cuidador vulnerável. Agora a criança conta com uma pessoa confiável e protetora, que, lembre-se, pode ser real ou imaginário. Se seu cuidador era muito rígido e exigente, seu ajudante vai explicar a ele que as crianças também devem ser elogiadas e ensiná-lo a colocar no lugar de uma criança. Neste caso, o cuidador ganha um treinador, ganha um coach que vai estar ao lado dele a todo instante e ajudar a proteger a criança, isto é, você. Assim você vai conseguir criar um final feliz graças aos recursos da sua imaginação. É claro que esse exercício também é muito indicado para lembranças dolorosas que não estejam relacionadas aos seus pais ou cuidadores. Pensando superficialmente, você pode achar esse exercício simples demais, mas eu quero te dizer, o nosso cérebro, ele capta as mensagens que entram e vão construindo novas sinapses de novas memórias. Este capítulo está recheado de exercício. Vamos para mais um. Exercício: estabeleça vínculo e segurança para a criança sombra. Este exercício é destinado às necessidades de amor e de conexão que tanto crianças quanto adultos têm. Por isso, você vai intensificar em sua mente as experiências positivas de conexão com seus pais ou outras pessoas próximas. Vai emergir uma vez mais em momentos de bondade, amor, aconchego, carinho que viveu com seus pais ou cuidadores. Mergulhe nesse cenário e abra espaço para os sentimentos de proteção, segurança, confiança e pertencimento. Sinta a conexão. Sinta novamente como é ser muito amado e desejado. Caso não encontre na memória nenhum momento de muita proximidade com seus pais ou com outras pessoas próximas, você pode recorrer a pais imaginários. Permita que sua imaginação lhe dê de presente os pais que você precisou quando era criança. Eles podem ser pessoas reais, como talvez pais de um amigo próximo ou personagens imaginários. Feche os olhos e permita que seu inconsciente lhe dê pais amorosos. Visualize seus novos pais muito felizes com você. Permita que eles ajam exatamente como você teria gostado que agissem com você naquela época. Dê um novo lar para si mesmo. Saiba, nós temos que aprender a dar um novo lar para nós mesmos. Você pode evocar seus novos pais sempre que precisar. Vamos para mais um exercício agora.
escrevendo uma carta para a sua criança sombra. Para esse exercício, pode ser útil ter à mão uma foto sua de quando era criança. Você vai escrever uma carta para sua criança sombra, como um pai ou uma mãe amorosa escreveria uma criança com quem se importa e a quem deseja consolar. Vou deixar aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Querida Rafa, você é uma menina muito legal e me dá muito orgulho. Sinto muito que se preocupe tanto com o seu corpo. Para mim, você não precisa ser perfeita, querida. Eu te amo do jeitinho que você é e vejo muitas coisas boas em você. Você é a menina mais doce que eu conheço. Por favor, pare de se comparar com garotas famosas e colegas da escola. Olhe à sua volta e perceba que poucas mulheres e garotas da vida são como as fotos e os vídeos que você vê na internet. Você não precisa se preocupar com isso. Com muito amor, sua querida Rafa adulta, que te ama muito. Então, essa foi a nossa primeira carta. Agora veja uma segunda carta como exemplo. Querido Jorge, você se preocupa demais, querido. Tem um medo terrível de fracassar e de cometer gafes sociais. Por isso está sempre a todo vapor, não só no trabalho, mas também em seu tempo livre. Quero dizer-lhe que você não precisa se desgastar tanto. Você é bom o suficiente do jeitinho que é. E tudo que você faz, faz bem, mesmo quando não se esforça tanto. Suas crenças negativas, tais como não sou bom o bastante ou tenho que conseguir tudo sozinho, vêm do passado, dos seus pais. Sei que as coisas não foram fáceis para você. Sua mãe estava sempre estressada e seu pai nunca estava em casa. Você fazia de tudo, mas nunca conseguiu fazer sua mãe feliz de verdade. Ela vivia exausta e infeliz e você achava que tinha que ser um menino ainda melhor. Era por isso que se esforçava tanto na escola. Mas olha, você não tinha culpa pela infelicidade da sua mãe. Ela precisava de ajuda, mas você não tinha obrigação nem condições de ajudá-la. Ela estava sempre tão triste porque a criança sombra dela também estava cheia de dúvidas sobre si mesma. Sua mãe também sempre achou que não era boa o bastante. Mas hoje é tudo muito diferente. Somos adultos e livres. Vamos finalmente curtir a vida. Você não precisa ser sempre o melhor em tudo. Relaxe e volte a jogar futebol. Já que sempre gostou de fazer isso, vá se divertir um pouco. Isto é muito melhor para seu bem-estar do que estar se matando de trabalhar. Com muito amor, Jorge. Estes foram apenas 2 exemplos para você. Agora você pode fazer a sua carta para a sua criança sombra. Não se preocupe em querer fazer uma carta certinha, simplesmente faça e já comece a conversar com sua criança sombra. Vamos para o penúltimo exercício. Compreenda sua criança sombra. Esse exercício também vai ajudar você a enxergar o que é a percepção da sua criança sombra e o que é a percepção do seu adulto interior, de modo que você tenha mais liberdade para tomar decisões e agir. Número 1. Escolha um problema que você esteja enfrentando com alguém ou consigo mesmo. Em seguida, pegue 2 cadeiras e as posicione uma de frente para a outra. Sente-se numa delas e entre no modo criança sombra. Fale sobre seu problema, tomando exclusivamente a perspectiva da criança sombra. Deixe que ela fale sobre seus sentimentos e crenças que têm relação com o problema que você tem hoje. Perceba conscientemente como seu problema soa quando você o conta e o vivencia a partir da perspectiva da criança sombra. 2. Agora, saia do modo da criança sombra e entre no modo adulto interior. Para enxotar sua criança sombra, você pode dar uns tapinhas no corpo ou alguns saltos. O que seria isso? Para você mudar de uma cadeira para outra, você pode fazer o quê? Dar uns pulinhos, chacoalhar o corpo, para como se fosse sair daquele papel.
Agora você está entrando em outro papel. Então, agora já no modo adulto, sente-se na outra cadeira. Dessa posição agora que você está sentado aí na cadeira, em seu adulto interior, observe a outra cadeira e observe a criança sombra naquela cadeira, que está sentada ali à sua frente. Havia pouco, né? E analise seu problema com sua mente crítica. Então, agora você vai estar olhando para essa cadeira, onde a criança sombra estava sentada, falando de todos aqueles problemas. E agora você vai analisar seu problema com a sua mente crítica. Um exemplo: Bárbara sofre de crises de pânico. Ela tem medo de se deslocar a pé ou de carro, pois acha que vai descontrolar ou desmaiar. Peço a ela que entre completamente no modo criança sombra e me descreva seu problema a partir daí. A criança sombra de Bárbara diz: quando me vejo sozinha na rua, imediatamente entro em pânico. Eu me sinto pequena e desamparada. Fico com medo terrível de cair. Morreria de vergonha se isso acontecesse, sem contar que é perigoso. Eu poderia até morrer. Ninguém nunca me ajuda. Quero que minha mãe me ajude a sair de casa. Sozinha eu não consigo. Agora eu peço a Bárbara que mude de cadeira e entre no modo adulto interior. Ali, o seu ego adulto dela diz: eu vejo uma menina que tem medo de andar com as próprias pernas. Objetivamente falando, ela não corre nenhum risco, mesmo que desmaiasse, o que é muito improvável. Sem dúvida, alguém na rua a socorreria. Não acho, na verdade, o problema é que essa menina se considera incapaz de se virar sozinha ou sem a mãe. A meu ver, fica claro que ela ainda não se desligou dos pais. Ela queria alguém que tomasse conta dela e assumisse a responsabilidade por ela. Não se sente autossuficiente nem à altura de enfrentar as dificuldades da vida. Acho que preciso cuidar melhor dela, ouvir mais vezes como ela se sente. Com essa dinâmica de diálogo das cadeiras, fica claro para a Bárbara que por trás do seu medo de sair de casa sozinha se esconde medos antigos de quando era criança. Ela se dá conta de que vinha reprimindo sua criança sombra, que anseia por afeto e apoio, mas agora poderá refletir sobre seu forte apego aos pais e trabalhar ativamente essa questão para se tornar autossuficiente e ganhar mais autoconfiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em separar sua criança interior do seu adulto interior. Por exemplo, na posição de criança, elas falam como adulto e dizem coisas que uma criança pequena nunca formularia e vice-versa. Com Bárbara, foi assim no início. O diálogo da cadeira, reproduzido aqui, foi resumido e adaptado. Por exemplo, no modo criança sombra, Bárbara disse: eu sei que meus medos são exagerados. Essa avaliação racional, entretanto, partiu do seu ego adulto. Por outro lado, na posição do adulto, ela disse: queria ficar escondida em casa, um desejo que partiu da criança sombra. Talvez você esteja se perguntando por que a Bárbara adulta desejaria ficar escondida em casa. A resposta é que a criança sombra dela tem medo de não ser capaz de se virar no mundo lá fora. A Bárbara adulta gosta muito de estar cercada de pessoas, mas seu medo a impede. Na verdade, não é fácil distinguir com clareza a parte que pertence à criança da que pertence ao adulto. Por isso, certifique-se de estar falando e se sentindo como uma criança quando estiver na posição de criança. E tenha muita atenção a analisar seu problema de forma objetiva quando adotar a posição do adulto. Você também pode fazer esse exercício por escrito, já que assim às vezes é mais fácil manter a distinção entre as duas partes. Agora vamos para o último exercício desse capítulo: as 3 posições da percepção. Este exercício anda de mãos dadas com o anterior. Na verdade, ele deve ser encarado mais como uma ferramenta para estruturar sua realidade. As 3 posições da percepção foram uma base firme sobre a qual você vai poder resolver seus problemas e regular suas emoções. No começo, você pode
praticar as 3 posições da percepção mudando de posição no cômodo. Aos poucos, procure mudá-las mentalmente para poder acessá-las a qualquer momento em que quiser. Imagine um conflito frequente que você tenha com determinada pessoa. Por exemplo, pode ser que você, vez ou outra, ache que seu parceiro não a enxerga nem a leva a sério, ou que seu chefe sempre exagera na quantidade de trabalho que deixa na sua mesa, ou que seu colega pede ajuda todo instante, mesmo que você esteja com o trabalho até o pescoço, e etc. Número 1. Escolha um cômodo e fique de pé em determinado ponto. Adote a posição da criança sombra e analise por esse olhar o problema que você costuma ter com fulano. Perceba conscientemente como a criança sombra sente o problema e quais crenças vêm à tona. 2. Dando uns tapinhas no corpo ou pulando, lembre-se, isso é para você sair daquele papel que você estava. Afaste-se da criança sombra. Em seguida, vá para outro ponto do mesmo cômodo e assuma o papel de fulano. Observe a si mesmo e a situação do ponto de vista dele, como ele se sente em relação a você. Vá para um terceiro ponto no mesmo cômodo e observe vocês dois. Entre no modo adulto e analise a situação de fora. Perceba a si mesmo e fulano e como se fossem atores num palco. Pense que quais conselhos você daria à sua criança sombra. Perceba que a criança sombra rapidamente se julga inferior nessa dinâmica e transforma fulano em um inimigo. Da perspectiva da criança sombra, é necessário se proteger, atacar, se justificar ou fugir. Outro exemplo da minha prática. Germano, de 69 anos, namora Miranda, de 65, há alguns anos. Algumas crenças da criança sombra dele são: não devo me defender, tenho que me adequar a você, não posso ser eu mesmo. O que levou a uma enorme necessidade de fuga como estratégia de autoproteção. Sua criança sombra quer fugir para ser livre, se sentir livre, ou seja, Germano tem medo de estabelecer vínculos. Numa posição de terapia, ele me contou que tinha novamente se irritado com Miranda. O plano original dele era ir direto para casa após uma curta viagem com os amigos numa noite de domingo. Mas seu filho Manuel, já adulto, o convidou a passar uma noite em sua casa, que ficava próximo de onde Germano estava. Germano então ligou para Miranda para avisar que chegaria um dia depois do previsto. Na segunda-feira, seu outro filho Bernardo foi visitar Manuel e os dois pediram ao pai que ficasse mais uma noite. Germano gostou da ideia, mas uma vez ele ligou para Miranda avisando da nova mudança nos planos. Miranda começou a resmungar e Germano ficou tão irritado que por pouco não terminou com ela novamente. Trabalhei com Germano as 3 posições. Posição 1. A criança sombra. Quem é ela para querer mandar em mim? Não posso fazer o que quero? Tenho que atender às vontades dela? Cadê a flexibilidade? Que raiva! Posição 2. Germano se coloca no lugar de Miranda. Que frustração! Eu estava ansiosa para encontrá-lo no domingo à noite. Depois mudou para segunda-feira. Agora ele só vai chegar na terça. Ele só faz o que quer. Não tenho direito a opinar em nada. É sempre ele que determina se quer estar perto de mim ou não. Posição 3. O Germano adulto. Poxa, não é a Miranda quem sempre quer mandar em tudo. É que eu sou assim. Insisto em fazer tudo do meu jeito. Quando mudo de planos, em cima da hora, Miranda tem que aceitar sem reclamar, e mesmo assim eu me julgo injustiçado. Que droga! Ao usar a lógica para separar essas 3 posições da percepção, Germano conseguiu enxergar seu problema a partir de um ângulo completamente novo e muito mais apropriado. Na maior parte de seus dias, ele se encontra na primeira posição, ou seja, totalmente identificado com a criança sombra. Dessa primeira posição, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente, sente compaixão apenas por si mesmo e não demonstra empatia com Miranda.
Da posição da criança sombra, ele se sente como a própria vítima. Na segunda e terceira posição, por outro lado, consegue reconhecer seu papel na situação e percebe que ele é quem reivindica poder demais, não a namorada. Essa percepção modifica seus sentimentos, o que o leva a adotar novos comportamentos. No caso, chegar a mais acordos com Miranda. Para aplicar esse exercício no dia a dia, ele combinou com Miranda que ambos façam uma pequena pausa em situações intensas. Germana é do tipo que, para proteger sua criança sombra, cria uma barreira entre si e as supostas reivindicações alheias, cortando ou reduzindo o contato. Pessoas como ele ocupam a primeira posição da percepção grande parte do tempo. Já aquelas que recorrem à obsessão por harmonia e à hiperadequação para proteger sua criança sombra, costumam ter o problema contrário. Têm dificuldade em estabelecer limite e se distanciar, geralmente sem conseguir sair da segunda posição da percepção, ou seja, ocupam-se demais com os desejos e expectativas alheias. Elas precisam aprender a identificar o que realmente querem e o que é importante para si, isto é, precisam aprender mais a impor limites. Este livro traz várias sugestões para conseguir isso. Neste 14º capítulo foi apresentado vários exercícios. Escolha aquele que mais você se sente à vontade e faça ele. E depois retorne a esse capítulo e com o tempo vai fazendo os outros exercícios. Isso é muito importante para você começar a acolher adequadamente a sua criança interior.